Estamos aí, de novo nesse formato de vlog. Vou ficar devendo para vocês, inclusive, uns slides e vocês vão entender por quê. Vai ter muita datinha, eu vou tentar depois fixar nos comentários. Mas antes de começar o vídeo propriamente dito, não esqueçam do like, de se inscrever no canal e comentem o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Esse vai e vem de formato de vídeo que vocês acham. Como prometido no vídeo anterior sobre SUS, nesse a gente vai falar sobre a evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde, o SUS. Essa parte de princípios, diretrizes e arcabouço legal, a gente vai falar no decurso do curso. Perdoe, trocadilho. E essa parte de princípios e diretrizes, a gente também já falou um pouco dela quando falamos da Constituição Federal do 194 ao artigo 200. Eu vou deixar linkado aqui o vídeo anterior, beleza? Para entender a evolução histórica, naturalmente, a gente vai ter que entender períodos históricos. Esses períodos vão variar de acordo com o canal do YouTube que você escolher. Aqui nesse canal são 7 faces. Mas entenda que os períodos eles não são estanques, até porque história, né? Cada historiador vai dividir de acordo com os eventos mais importantes, só que, apesar dos períodos não terem uma divisão tão exata, é interessante que vocês lembrem de datas específicas que marcam acontecimentos importantes. O primeiro período que a gente vai estudar vai ser o Brasil Colônia. Ele vem de 1500 a 1822. De 22 até 89 vem o segundo período, que é o Brasil Império. Do Império de 89. Esse 89, ele marca o quê? Vocês lembram? Ele marca a proclamação da República. Foi logo agora, 15 de novembro. E a República Velha iniciou em 89 e vai até 30, quando seria o golpe de Vargas. A Era Vargas começa logo em seguida. Depois de Vargas vem 64, que é o período conhecido como autoritarismo, certo? E de 64 a 85 a gente vive o autoritarismo para sairmos dele de 85 a 88, a chamada Nova República. E nosso estudo finaliza com o período que chamamos de pós-constituinte, que é o período que a gente vive depois de 88, depois da Constituição, que foi quando surgiu o nosso belíssimo, digníssimo SUS. Antes mesmo de começar a estudar especificamente, período por período, data por data, interessante vocês saberem que não havia uma organização de saúde no Brasil antes do SUS. A saúde que a gente tinha não era voltada para o público, era voltada para a economia. A gente não tinha um serviço de saúde pública até muito tempo, e quando começamos a ter, foi porque havia exigências tanto internacionais como dos empregados e empregadores para a economia poder girar, certo? Bom, então, entrando no assunto mesmo, vamos primeiro primeiro em Brasil Colônia, certo? 1500 a 1822. Como é de se imaginar, nesse período não existia saúde, sequer uma medicina direito existia. O que existia, o que predominava era a religião, e isso refletia na organização de saúde do país. A organização de saúde era feita por pajés, ou seja, por tribos indígenas, e por jesuítas. Pouco depois eles vieram, eles forneciam sim saúde, assim como forneciam educação, mas muito com a perspectiva catequética. Nesse sentido, como era a religião que embasava tudo, era natural que as doenças não fossem vistas de um ponto de vista. Vou tentar parar dessa trocadilho. Vista científica, mas de uma visão que predominava era religiosa, ou seja, a doença ela não era causada por bactérias, nada, ela era um castigo divino ou demônios, alguma coisa do tipo, certo? Todavia, a gente avança. Apesar do período ser grande, o que em tese denota um período estanque, meio parado, não é bem isso que acontece, né? Surgiram, depois dos pajés, uma pequena evolução, que são os físicos e os cirurgiões barbeiros. Que eram esses caras? Esses caras, eles atuavam como médicos particulares, né? E eles forneciam a saúde, ainda que rudimentar.
Os instrumentos que eles usavam eram machadinhas, eram picoretes, coisas que parecem mais de um açougueiro do que de um médico, mas sim, foi assim que a medicina acabou começando. Esses mesmos cirurgiões barbeiros, como o próprio nome disse, podem deduzir, e tá certo, eles também faziam barba, por isso esse nome peculiar. Além disso, além deles, surgiu também as Santas Casas. Duas que são famosas e primeira data para vocês, primeiras datas para vocês lembrarem, são a Santa Casa de Misericórdia de 1543, a de Santos, e a de Salvador, de 1549, certo? Elas surgiram nessas datas e tinham a ideia de que quem não tinha condições de ser atendido por um cirurgião barbeiro nem por um físico, ele pudesse ser atendido com caráter como posso dizer, um caráter assistencial mesmo, assistencialista, de beneficência, certo? Por isso a Santa Casa de Misericórdia. Note como ainda está relacionado bastante à religião. Não evolução, mas uma evolução lenta e gradual. Isso só começa a mudar em 1808. O que aconteceu em 1808? Chegada da família real no Brasil. A chegada da família real impôs uma modificação, não para o bem do país necessariamente, é porque a corte, a própria família real, não podia ficar doente. Agora, a modernização, deixa eu te dar esse foco, estou usando mesmo, a modernização no campo de saúde ficava um pouco maior, no intuito de garantir a saúde da população, não poderiam simplesmente recorrer a culpar os demônios e pronto. Uma teoria que surgiu na época foi a teoria do miasma, que dizia que, e não estava completamente errada, mas que ela dizia que a saúde, ou melhor, as doenças, elas vinham por causa do miasma, por causa do mau cheiro, do cheiro fétido, que tinha de pântanos, lixo e de coisas e animais, da carne principalmente, que se degradavam. Miasma tem, se vocês procurarem um conceito, inclusive, vocês vão ver que miasma tem relação com a podridão. E é isso que, com a chegada da família real, começou a se evitar. Ocorreram, inclusive, as chamadas limpezas da capital de Salvador, primeira capital do Brasil. Essa limpeza aconteceu, acabou jogando a população mais pobre para os primeiros guetos. Eu sei que é um termo mais norte-americano, mas acredito que vocês entendem que a população começou a ser jogada mais para as periferias e começou a ser organizada a cidade. De novo, essa ideia não estava completamente errada, mas era uma ideia limitada. Ela estava pautada em uma ciência rudimentar, essa ideia miasmática. Sim, tem coisas relacionadas à podridão, mas não é só isso. E as doenças que imperavam na época se aproveitavam dela, então ela sim acabou tendo resultado, mas não resolveu o problema. Além disso, essa política sanitária de limpeza, de aterramento, de organização da cidade, ela só durava enquanto tivesse uma epidemia ou algo acontecendo propriamente dito. Não existia uma ideia de prevenção ainda. A intervenção da saúde da população era vigiar e controlar. Ou seja, tinha mais ou menos nada, não tinha um sistema preventivo e menos ainda um sistema de saúde para a população. Quem podia pagar? Pagaria um cirurgião dentista, o dentista cirurgião barbeiro, e quem não pudesse iria terminar nas casas de misericórdia, que sinceramente a misericórdia acabava sendo mais isolado e com a política de saúde não ser muito eficiente, muitos problemas simples acabavam na morte do ser humano. E depois disso, surgiu também em 1810 um alvará de 22 de 1 de 1810, que criou um lazareto. O lazareto, ele era um lugar onde as pessoas eram afastadas. Isso acontecia muito com embarcações que chegavam com suspeitas de doenças, e era o primeiro modelo, vamos dizer assim, de expansão sanitária que a gente teve. Entendeu? Mas o foco dele ainda não era de saúde, o foco dele continua sendo econômico, é afastar para evitar que doenças se contaminem, e o Brasil nessa época tinha uma fama de um país doente, que os navios inclusive estavam evitando atracar aqui, e para evitar que as doenças se espalhassem tanto para o Brasil como para os outros países, começou a criar esses lugares com a ideia de afastar, não é tratar, é propriamente dizendo, é afastar. Vou avançar um pouquinho para não demorarmos muito, né? Vendo que as aulas estão ficando grandes. O próximo período é de 22 a 89.
é um período que a gente começa a ter algumas mudanças, principalmente no caráter científico. A ação de combate às doenças fica mais doenças transmissíveis, doenças como febre amarela, que imperavam anteriormente, ainda continuam, claro. Doenças da falta de saneamento continuam até hoje, então não posso dizer que elas acabaram também. Só que a gente começou a ter foco em doenças transmissíveis, mosquitos, esse tipo de coisa, certo? Inclusive, e a ciência teve uma forte evolução com a descoberta da vacina da varíola, e a gente muda de teoria miasmática, que acreditava cientificamente que é o vento que causava as doenças, e a gente entra na era bacteriológica ou unicausalidade. As doenças têm uma única causa e são as bactérias. Não está completamente errado, mas para o ponto que estava, melhorou bastante. A gente passou a entender o que causava a doença, primeiros modos de transmissão e tal. É uma boa evolução. O destaque para o período, um pensador, vamos dizer assim, é Louis Pasteur, que até o método de pasteurização dele é usado até hoje e não sem motivo. Um ótimo método de desinfecção. Pulando um pouco mais, a gente chega na República Velha, de 89 a 30, e aqui a gente tem uma série de avanços. Os avanços vão ficando mais rápidos com o passar do tempo, natural que o vídeo também fique. É o auge da era bacteriológica, e a gente tem o planejamento urbano. Lembra que começou lá? A gente tinha começado no Brasil colônia, Brasil Império, que teve uma continuação disso, e depois a gente chegou na República Velha e a gente tem o auge disso. Inclusive, algumas novelas, sim, eu já vi novela, faz tempo que eu já vi, retratam demolição de casarões, e um dos motivos de fazer isso eram motivos de saúde. Isso também tem seus efeitos negativos, que são sentidos até hoje, mas a princípio foi uma evolução para a saúde da sociedade. Entendeu? Não da sociedade como um todo, infelizmente, mas foi uma evolução para uma boa parte dela, certo? As doenças comuns na época, não sei se isso é muito cobrado, aliás, até agora não vi muito sendo cobrado na parte de técnico administrativo, talvez não, com certeza, para cargos de enfermagem mais relacionados à saúde, mas são um pouco os temas. A gente tem a cólera, a peste bubônica, que como todo mundo sabe, a peste negra extinguiu boa parte da população da Europa na Idade Média, né? A febre amarela, que até hoje a gente tem resquícios dela. A varíola, que ainda não tinha sido extinta, apesar da vacina, demorou-se para que ela fosse aplicada em lote. Inclusive, é nessa época que vai acontecer a revolta da vacina, em 1904, certo? Mas vamos com calma, a gente já chega, certo? A tuberculose, a hanseníase e a febre tifoide. Para combater essas doenças, um cara que todo mundo conhece, eu acho, Oswaldo Cruz, foi nomeado como chefe do Departamento Federal de Saúde. Isso era meio que o SUS da época. Aliás, o SUS não, está mais para Ministério da Saúde da época, certo? Porque ele não se preocupava necessariamente com a população, ele se preocupava em evitar grandes epidemias. Ele foi nomeado para erradicar a febre amarela, só que ele criou várias medidas que avançaram no Brasil, e várias medidas que, infelizmente, eram impositivas, e como toda medida impositiva, tende a ter um impacto negativo. As medidas impositivas principais: notificação de doenças, a vigilância sanitária, e a que gerou mais polêmica e mais revolta, literalmente, foi a vacinação obrigatória. Ele conseguiu o que ele foi nomeado para fazer, erradicar, ou melhor, controlar a febre amarela. Mas, nesses atos, ele acabou despertando um interesse, ou melhor, revoltando a população mesmo. Em 1904 teve a revolta da vacina, e por isso até que as vacinas hoje são facultativas, pelos fatos que ocorreram nessa época. O Oswaldo, ele tinha inclusive usado os militares da época, os policiais da época, para obrigarem as pessoas a se vacinar, e isso não deu muito certo. Ocorreu em 1904, tem uma lei federal, né, 1261 na época, que foi revogada por óbvio, né, mas a gente tinha um modelo campanhista, também tem isso, como eu já tinha dito antes, que o modelo campanhista é esse: aconteceu um problema,
uma grande epidemia de tuberculose, uma grande epidemia de varíola, de peste negra, e aí era movida a assistência sanitária, assistência até à população mesmo, para controlar. Controlou-se, as atividades costumavam se extinguir, sem uma ideia de prevenção, sem uma ideia de continuidade. Os elementos usados nas ações de saúde, registro demográfico, fabricação de produtos profiláticos em massa, nessa ideia de quando aconteceu o problema, e os laboratórios como meio de diagnóstico. Note que eu não vou falar nesse trecho sobre ações que visem o ser humano em sua integralidade. O motivo é bem simples, elas não existiam. Ainda nesse período, em 1920 e 23, tem dois fatos interessantes. Em 20, com o Carlos Chagas, no caso, Carlos Chagas, ele foi nomeado para o Departamento de Saúde, como Oswaldo Cruz tinha sido nomeado anteriormente, e houve uma reestruturação. Ele realizou ações de propaganda e de educação sanitária. Ele acreditava que as doenças vinham da falta de educação. De novo, são ideias que não estão completamente erradas, principalmente no contexto da época. Então, coloque-se no contexto da época, você vê que até realizou-se alguns avanços, apesar dos seus entendimentos equivocados. Houve expansão das atividades de saneamento público e, em 23, a gente tem um marco da Previdência Social. Marco. E essa é uma que eu posso garantir que cai, e cai de diversas vezes, diversas formas, e, infelizmente, em 1923, Lei Eloy Chaves são ideias que você vai ter que lembrar. A Lei Eloy Chaves, ela resultou na criação das caixas de aposentadorias e pensões. Era uma espécie de previdência na época. Por que não era a previdência? Primeiro, porque ela era dividida por empresa. Segundo, porque não havia participação do governo. A participação era limitada a empregados e empregadores, e cada empresa iria criar a sua caixa específica. Certo? Na era Vargas, a gente vai ter uma evolução, inclusive, desse modelo. A era Vargas, em 1930 a 1964, houve a criação, pela primeira vez, do Ministério da Saúde e Educação, ou seja, saúde ainda não era uma área que merecia, ou melhor, que era tratada em separado, mas pela primeira vez criou-se um ministério com o nome de Ministério da Saúde, mostrando um foco novo do governo, certo? E o Sistema Nacional de Saúde, isso foi em 1930. Em 1933, surgiu os IAPs, Institutos de Aposentadoria e Pensão, mais uma evolução das CAPs, no sentido de chegarmos a um sistema de saúde. Os institutos de aposentadoria e pensão, eles já eram separados por categoria, ou seja, não era mais necessariamente por empresa, cada categoria profissional iria ter, e agora com participação do governo também. Em 53, o Ministério da Saúde e da Educação se divide e ele surge sozinho. Ainda sobre os institutos de aposentadoria e pensão, interessante lembrar que o primeiro que surgiu foi o dos marítimos, em 33 mesmo, e em 36 surgiu o dos bancários. Já vi questões sobre isso, então, de novo, tem alguma coisa para aprender? Não. Decorar. O autoritarismo, que muita gente pode confundir, porque o período autoritário geralmente é relacionado a coisas negativas. E sim, foi um período bem negativo para a história do Brasil, mas nesse sentido de saúde pública, tivemos várias evoluções. A saúde ainda era de baixa qualidade e bastante limitada, só que não era só isso, não é tão simples assim, se fosse. A saúde teve grandes evoluções, por exemplo, o IAPS tornou-se Instituto Nacional de Previdência Social, quase INSS, né? E em 77, isso foi em 66, a criação dos IAPs. E os IAPs, por exemplo, morreram, quer dizer, e vieram o INPS. E surgiu também o INAMPS, que é o Instituto Nacional de Assistência Médica Previdenciária. Como o nome já indica, a assistência médica ela é previdenciária. Acredito que vocês já devem ter uma ideia, principalmente relacionando aquele vídeo do SUS, da Constituição, mas a previdência ela é contributiva. E isso não mudava em relação ao INAMPS. Ou seja, quem é que tinha acesso a essa saúde fornecida pelo governo? Quem tinha eram os trabalhadores. E quanto àqueles que não tinham emprego, bom, eles ficavam ainda no modelo campanhista, ou seja, em algumas situações de vacinação, por exemplo, eles iriam ter sua assistência, mas era só também. E se não pudessem pagar, eles ficavam à mercê de casas de misericórdia e ações de filantropia. Se não, é essa a morte mesmo.
e acabou, né? Em 1970, a gente tem a ideia de reforma sanitária e já vem mudando com essa ideia, começando a aparecer as ideias de universalidade. É claro que universalidade de acesso na época da ditadura é uma coisa difícil de se defender, até porque não era um ambiente democrático que permitisse discussões como o SUS, por exemplo, que tem como um dos pilares participação. São coisas incompatíveis, mas a sementinha já estava sendo plantada. Tem a conferência de Alma-Ata, perdão, não lembro, 1978, não me lembro muito bem o que aconteceu, e a criação das ações integradas de saúde, mais uma evolução, mais um passo em direção ao SUS em 83. Datinhas para serem decoradas. Essas eu não vi muito cobrar. Essa de reforma sanitária eu já vi, de 1970, e essas IAPs, INAMPs e NPS vocês vão ter que decorar mesmo, porque sim, isso cai. Leia das chaves também, a que eu vejo mais cair, inclusive, de questão de dados. Um pulinho mais à frente, um pulinho bem pequenininho, né? De 3 anos, a gente vê a Conferência Nacional de Saúde, a 8ª conferência, em 87. Essa conferência, ela foi um destaque porque nela foram apresentados muitos dos princípios do SUS e ainda foram, além dos princípios do SUS, teve uma participação muito forte da população. Inclusive, muita gente diz que a gente só conseguiu o SUS em 88 com a Constituição. Sim, o SUS não foi criado pela lei 8080, porque ela é de 90, ele foi criado em 88 pela Constituição. A lei 8080, a gente vai ver, ela dispõe expressamente sobre organização, não é criação, por causa dessa conferência. E aqui a gente surge em 1988, né? O nosso SUS, antes existiu por um curto período de tempo um SUS, que o SUS é o Sistema Único Descentralizado de Saúde, que ele é um protótipo do SUS, não deu muito certo, mas ele conseguiu construir uma base. E aí a gente surge o SUS e aqui nós estamos. Eu vou só revisar umas coisinhas aqui para ver se tratamos de todos os itens. Beleza. Algumas coisas que vocês devem se atentar são o contexto político e econômico de cada época. Autoritarismo, por exemplo, está ligado à ditadura, uma assistência fraca, apesar de denotar evolução. O início, por exemplo, 1500 a 1822, a mudança mais forte acaba sendo econômica também, que é a chegada da família real no Brasil em 1808. Até isso a gente tem uma ideia muito mais religiosa, o assistencialismo que permanece durante muito tempo, até que com o INAMPS começa a ter uma assistência pública não só campanhista, mas também voltada mais à prevenção, a um modelo privado, verdade, mas um modelo que começa a voltar mais para a pessoa, não só para o controle de grandes epidemias, como era que acontecia. Não existia um modelo de saúde, doenças pestilenciais, daqui já tratamos, e saneamento básico, CAPES, Lei Eloy Chaves, 1923. Lembrar, das CAPES também tem uma coisa interessante a lembrar, que a primeira CAPES que teve foi a da categoria dos ferroviários e depois dos marítimos, e vamos em seguida. Essa